carro está rugindo, parecendo fera. Alô, você ligado aqui no Baião do Grid, é isso mesmo, não é a voz do Brasil, desculpa se você ficou aí envergonhado, pensando que eu vi aquele em Brasília às 19 horas, não. Aqui é o Baião do Grid para você conferir tudo sobre a Stock Car. Nosso programa 01, já que semana passada foi o 00, programa piloto, programa óleo, como você preferir, e aqui a gente vai falar já sobre carro na pista, motor roncando e também pneu escapando de carro. Comigo está aqui Rubens de Peneto, eu sou Gabriel Salaf, é sempre bom se apresentar antes, né? Diretamente lá do Zona de Travassagem, aqui a gente faz aquela mistura louca do Brasil com o Egito. Rubens de Peneto do Boletim do Paddock. Seja bem-vindo, Rubens. Programa 01 ou 02, como que vai ser o nome, você que define essas coisas? Obrigado, Salaf. Obrigado aos ouvintes que permaneceram com a gente após o nosso programa. Acho que a gente tinha combinado que o anterior seria piloto. Nós utilizamos o número 00, demos uma sorte aí pro Cacá Bueno, que conseguiu desencalhar e providenciar sua primeira pole depois de 3 anos. Então chegamos bem para estocar. Conseguimos aí já uma galera que engajou bastante ali com a gente nas redes sociais. Então acompanha a gente aí no mais um final de semana que tivemos da Stock Car. Exatamente. Então a gente queria agradecer também ao pessoal aí que ajudou bastante na repercussão, né, do nosso podcast. A gente tem lá nosso Twitter, @Baião do Grid, se você não segue, por favor, por gentileza, não custa nada, faz aquele carinho lá, segue a gente lá, interage com a gente agradece muito, foi muito legal a repercussão do pessoal, o pessoal compartilhando semana passada, gostando da novidade, e a gente vai crescer cada vez mais e mais nesse projeto. Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre a prova da Stock Goiânia, aconteceu no último final de semana, e tem mil questões que imperaram aí a cabeça, e a nossa sorte, Rubens, de gravar isso na quarta-feira à noite é que não tem punição que nos atrapalhe, porque a gente já tá sabendo de tudo, né? Exatamente, eu tô torcendo aqui para que durante a gravação não surja uma nova punição, ou que nosso querido ouvinte, quando já baixar no seu feed aí favorito, tenha uma punição junto com o programa. Mas é algo que marcou a primeira corrida, e eu acho que é algo que já pertencia a Stock Car, essa questão de punições, mas é uma coisa que não pode atrapalhar toda essa intenção que a categoria tem de crescer, de se impregnar cada vez mais nas casas dos brasileiros. Exatamente, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre as punições. Vamos voltar aqui no tempo, Rubens, lembrar ali da primeira vez que os carros foram para a pista, né? A primeira vez que nós tivemos motor roncando lá em Goiânia, o Gaetano de Mauro foi o mais rápido, inclusive fica aqui meu pedido de perdão ao Gaetano. Semana passada eu falei que era o Vitor Genos, que estava próximo de fechar com o KTF. Não, foi o Gaetano de Mauro, ele fechou, assim como o Guga Lima. O Guga Lima, esse a gente acertou que estava perto da Matheus Vogel. Então, grid completo, 32 carros. Na semana passada não tinha batido o martelo, vamos dizer assim, nessa questão. Ele foi o mais rápido nesse treino extra que nós tivemos. Ali o destaque também fez de massa, aparecendo em terceiro, né, chamando a atenção. Treino livre 1, o mais rápido foi o Alan Kodair. E no treino livre 2, o mais rápido foi Cacá Bueno. E aí a gente já começa a ter, né, um pouco do que seria o final de semana ali, porque no treino livre 2, né, o Cacá Bueno já comemorou demais, né? A Crown, a gente via aquela festa no box da Crown, e aí chegou na qualificação o Cacá, que veio do grupo 2, né, foram poucos carros ali que passaram, né, para o Q2 e também passou para a Super Pole, Q3, como você queira chamar. O Cacá conseguiu ir avançando e conseguiu uma pole, como você disse, né, depois de anos. Como que você viu a atuação do Cacá, né? Ele mesmo falou em entrevistas que ele não está acostumado, né, a comemorar a pole, mas ali ele precisava, ali era um desabafo. A gente falou, né, semana passada aqui, né, Rubens, que a gente tinha que ficar de olho, porque ele trabalhou muito, né, teve várias mudanças ali na Crown, equipe que ele, né, é sócio, basicamente uma equipe dele. Como que você viu aí, principalmente o sábado do Cacá, né, que deu muita esperança pra gente? Cara, eu fico feliz que já no primeiro programa a gente conseguiu cravar isso, que o Cacá seria uma grata surpresa para esse ano, para todos. Então o pessoal pode ver que nós estamos no caminho certo das análises. E, cara, o Cacá Bueno é aquele piloto que nunca pode ser descartado. Ele mesmo até confessou que nos últimos 3 anos que ele demorou aí para conseguir uma pole, ele teve corridas boas, mas as corridas boas sempre eram apagadas porque ele fazia a primeira corrida bem, a segunda era péssima, a primeira corrida ele começava muito bem e de repente o carro tinha uma queda de desempenho muito grande, e o Cacá Bueno, que durante o final de semana o carro e ele estava muito bem acertado e bem como a equipe. Então é uma boa perspectiva, e principalmente quando a gente vê que Daniel Serra, Ricardo Maurício, que são os francos candidatos aí
título. Eles vão ter uma disputa assim com o Kaká Bueno. É mais um nome que entra na disputa do título. Acho que é um que já dá pra gente poder firmar e que vai dar trabalho pra galera da Eurofarma. Cara, a Crown parece que tá azeitada, né? Uma que tá bem confiante aí pra temporada 2020. Exatamente, né? Todo esse trabalho de reestruturação, né, que eles fizeram, até mesmo foi lá para Petrópolis, né? O Kaká contou todo esse processo que teve ao longo dessa intertemporada, né, entre as duas temporadas. E agora ele já falou sobre o campeão, né? O campeão voltou, era que todo mundo dizia no paddock lá de Goiânia sábado. Até derrubei aqui uma garrafa de tanta emoção por esse momento. Vamos ouvir o que Kaká Bueno disse ali depois de garantir a pole no sábado. Eu sabia desse número, me incomodava, eu vi. Quem me lembrou isso? Ah, danado de redes sociais. A rede social me lembrou isso. Lembrança de há 3 anos atrás, eu na pole position no Rio Grande do Sul. 3 anos sem uma pole position, algumas boas corridas nesse intervalo, mas sabidamente quem acompanha um 2020 desastroso que a gente teve. E foi muito trabalho, foi uma lição muito dura para mim, para a equipe. A equipe sabe que a gente estava errado, a gente reconfigurou tudo. E quando as coisas dão errado, cara, a confiança desce também. Eu começo a inventar coisas que lógico que não iam dar certo, e você começa a errar um monte de coisa. A gente botou a cabeça no lugar, fez um trabalho fantástico no verão. Pole, e eu falei isso pro William Lube no meio da classificação, quando a gente passou pro Q2. Falei, a gente não vai fazer 12 poles, a gente não vai largar 12 vezes em 20º. Mas, independente do que aconteça hoje, a gente tem um bom carro. De novo, a gente tem um bom carro para disputar o ano. Então vamos com tudo, que a sorte esteja do nosso lado e que seja um 21 grandioso como a gente sabe e merece fazer. É isso, a recordação ali que o Kaká fala no começo é justamente esses 3 anos, né, sem poles, né, que a gente já comentou aqui. E é legal, né, isso, Rubens, você falou dele ser candidato, a gente olhar ele como candidato, é justamente essa questão da confiança que deu para o Kaká esse resultado. Apesar dele não ter vencido nenhuma prova, ele consegue bater, né, ali o Daniel Serra por milésimos, né, na classificação. Foi muita pouca diferença, né, do Daniel Serra para o Kaká ali nesse Qualify. E essa confiança, né, de que ninguém falou, pô, no passado não estava dando certo, eu estava inventando coisas, né, tinha toda essa questão que agora desapareceu. Só para deixar aqui certinho, foram 5 milésimos de diferença do tempo do Kaká Bueno pro Daniel Serra, né, é muita pouca coisa. Não, exato, cara, e é uma coisa, viu, em todos os treinos, treino classificatório, uma diferença muito, muito pequena em colocados. A gente vale frisar aí que parece que o Chevrolet Cruze é o carro que está se destacando esse temporada, então vale a pena ficar de olho nessa questão. Mas o Kaká Bueno foi o que ele mesmo falou, né? Ele sabia que estava errando, a equipe sabia que estava errando, e é aquela análise que é interessante, né? De quando todos sabem que estão errando, precisam se acertar. Parece que esse intervalo entre a temporada passada e a temporada atual foi uma temporada de aprendizado, concretização, a gente já falou, mas, cara, é uma boa o Kaká Bueno tá sendo. E como você falou, a diferença dele pro Daniel Serra e Ricardo Montes foi muito pequena. Foi realmente o cara tirando do fino mesmo, do autódromo, do carro, para poder conseguir esse pódio, porque entre o Kaká Bueno e o Alan Kodair, ficou em 0,52, não, 0,052 centésimos. É uma diferença muito pequena. Realmente muito pequena, foi bem detalhado, e até isso que a gente espera, né, para a temporada aí da Stock. Só para fazer um destaque, né, eu até comentei isso no Zona de Ultrapassagem, no podcast falou sobre a Stock. Ó, desse top 10 aqui, a gente teve 6 carros Cruze e 4 carros Corolla. E até mesmo perguntaram, pô, pode ter uma tendência do Cruze dominar, né, ser o carro dominante? É que tem a questão, né, Rubens, que o Cruze é o carro dominante do grid, né? A maior parte dos pilotos dos carros, das equipes, usam Cruze. Então, com o Cruze andando equilibrado com o Corolla, vai ser normal a gente ver, né, tantos Cruze ali em cima. Porque se a gente for pegar, metade dos Corollas estavam fora do top 10. Então, a metade outra estava no top 10. Então, a gente vai ter essa questão, né, de olhar e se assustar, mas saber que é por causa do domínio da presença do carro no grid, não é mesmo? Tem isso, e também tem que observar que, tipo, a Eurofarma tá com 2... Você já começa a ter aí praticamente os 2 campeões atuais correndo com esse carro. Aí depois você tem a Brown com a Cruze, a Crowther. Então você começa a ter um destaque maior nas equipes que estão tendo destaque. É a mesma coisa de você falar numa transpor da Fórmula 1, onde motores Mercedes teriam destaque na temporada passada. A Mercedes é uma característica, um elemento que está presente, equipes que estão melhor entregando. Não quer dizer que vai ter um domínio exclusivo dentro da categoria. Eu acho que com o passar do tempo a gente começa a ver eles mais misturados. E também
O Ricardo Zonta, que é o primeiro Corolla se apresenta no final do Qualify, ficou em 5º lugar. A diferença dele para o Cacá Bueno não foi tão distante, foi de 0,160 centésimos. É uma coisa muito pequena, é praticamente um piscar de olhos. Então, realmente não dá para cravar que existe uma dominância do Cruz. Só existe realmente, como você notou, uma presença maior deles, então a possibilidade de desar à frente é bem maior. Só para pontuar aqui, né, você disse aí dessa questão de diferença pequena, até o 26º colocado, que foi o Felipe Lapena, todo mundo no mesmo segundo, né? Então a gente vê aí que há um equilíbrio, né? E a gente vai ver isso, né? Essa mistureba, esse fato bem legal. Mas vamos lá agora partir para o domingo, a corrida 1. A gente vai falar depois de punição, de formato também, que foi algo muito debatido nas redes sociais. Mas a corrida 1, né, o Daniel Serra ali logo de cara já zarpa na liderança, né? Consegue ali passar o Cacá Bueno, chega na frente. E depois ali a gente tem a batida do Tony Canaan, o Beto Monteiro, que perde o carro logo no começo, né? Voa ali o capô dele, ele corre uma volta sem capô, uma cena até tanto quanto esquisita. O Max Wilson também abandona, e para mim, eu vou dizer aqui, a cena da corrida, né, não foi safety car, não foi nada, foi o Max Wilson lá com os mecânicos dele tentando arrumar o carro para a prova 2. Aquilo eu achei sensacional. Então, o Tony Canaan, né, bate, entra o safety car, e o safety car entra ali uma volta antes do intervalo dos boxes, né? Então o pessoal tem que andar atrás do safety car, daí depois liberam, e aí são 3 voltas, né? Passou muito rápido ali a janela. Na volta, o Ricardo Maurício consegue passar o Daniel Serra e o Cacá Bueno, né, por uma estratégia melhor, né, uma parada mais rápida, mas acaba rodando, e a vitória fica com o Daniel Serra, segundo colocado Cacá Bueno, e o César Ramos foi o terceiro, né? A gente vai falar depois disso, porque isso vai dar muito pano para manga, mas na hora ali foi o Alan Kodair que fechou o pódio. O pole para a segunda prova foi o Gaetano de Mauro, que terminou na 10ª posição. Rubens, como que você viu essa prova 1 ali, principalmente essa janela dos boxes sendo atrapalhada pelo acidente do Capitão Tony, né? Cara, a janela da Stock Cars de pitstop sempre foi assim, eu poderia dizer, cara, sabe aquele parte central do jogo de dardos, onde todo mundo tenta acertar, mas poucos conseguem realmente utilizar de boa forma e acertar? Eu sempre vi essa parada da safety car dos boxes obrigatório dessa forma. As estratégias às vezes não casam com a parada, a pista não casa com essa parada, tem que saber lidar, e parece que justamente a entrada do safety car foi realmente para trazer uma dinâmica diferente e turbar a cabeça dos estrategistas. Vale lembrar que a parada de parar de safety car, esquece safety car, você não vai conseguir comprar aquele Camaro tão bem. O Blade ainda não é patrocinado. Chevrolet, olha nós. Enfim, a parada obrigatória, a gente lembrar que antes a gente tinha, né, para primeira e segunda, agora é só na primeira corrida. Então tinha equipes e pilotos que estavam contando com a entrada de safety car para fazer parada só para troca de pneus, não fazer reabastecimento. Então eu entendi que muitas equipes ficaram naquele tipo assim, vamos entrar e fazer parada com combustível ou não? E a galera ficou ali meio no rádio falando, olha, espera, segura, vamos aguardar, vamos esperar, vamos calcular direitinho. E algumas quiseram, não, entra, já vamos fazer a parada, porque vai que vira um pandemônio essa corrida. Então, a falta, acho que, de decisão de estratégia, a falta de iniciativa de algumas equipes gerou todo esse conturbado que a gente só viria ter conhecimento real do que seria domingo à noite quando sairiam as punições. Mas até ali naquele momento na corrida, ficou mesmo aquela cara de tipo, o pessoal ainda não tinha se tocado que eles teriam que fazer estratégias diferentes em decorrência dessa nova regra de parada. Pois é, né? O pessoal ainda estava se habituando, também as estratégias ali estavam rolando e também mudou, né? Mudou até essa prova 2. Mas agora falando de outro ponto dessa prova 1, que já chamou atenção logo de cara, foi a questão do Daniel Serra pular na frente, Ricardo Maurício também virar líder, uma briga pela liderança entre os dois. Deu pra ver que a Eurofarma jogou com tudo, né? Acho que na prova 1 já indicou isso, óbvio, depois o Ricardo Maurício também venceu a segunda prova, mas nós já vimos isso, né, Rubens? Já vimos aí que a Eurofarma veio com tudo, e a vitória do Daniel Serra resume isso, né? Que podemos esperar aí da equipe do nosso glorioso Meinha, ou Little Sox, como já diria a transmissão em inglês, para ao longo da temporada, né? Cara, eu não sei se eu tenho medo ou se eu tenho, sabe, gratidão de ver uma equipe dessa, né, no automobilismo brasileiro. Medo porque
pode ser mais um novo passeio desses dois pilotos, principalmente porque o maior adversário deles é o Thiago Camilo. O Thiago Camilo eu não vi nesse final de semana. Eu nem sei se ele foi para Goiânia. Fica essa questão, se algum fã, se algum ouvinte viu o Thiago Camilo nesse final de semana, é minha vida. Porque... Será que o Thiago Camilo achou que a corrida era em Interlagos? Exatamente, né? Exatamente. Cadê o Thiago Camilo? A gente ama. Não, e cara, o Thiago Camilo é um cara que eu torço muito para que conquiste o título da Stock Car, porque eu acho que é um dos que mais merece esse título. Mas a questão dos pilotos da Eurofarm é aquilo, né, cara? Parece que quando os caras têm... Você pode fazer mudança de regra, você pode fazer mudanças de formato, eles fizeram a melhor leitura, né? Você pega as entrevistas da Serra posterior do Ricardo Maurício, são os caras mais tranquilos, são os caras que estavam mais centrados, não tem tipo, foi ruim, foi bom. Não, é isso que tinha pra nós, abraçamos, fomos e conquistamos, sabe? Então, é muito interessante você fazer um olhar que é a Eurofarma de linha, de Tocar, de como eles são bem azeitados, como eles são bem ajeitados, eles são aqueles relógios suíços, sabe? Porque a gente vê que a disputa entre os dois foi muito bacana, muito interessante, foi muito legal a gente dentro do automóvel em pleno 2021 ver companheiros de equipe brigar tão piamente como brigaram em pista, algo que dificilmente... Exato, e esse ponto que você falou, né, das entrevistas dele é sempre bom lembrar, porque até mesmo o Ricardo Maurício foi muito procurado, né, para dar entrevista, atual campeão, obviamente, e ele sempre falava, não, porque a gente tem que pegar o regulamento, estudar, né? E ele falava isso desde o ano passado, o Daniel Serra também, que foi um ponto ali para eles reagirem, né? Para eles darem aquele up no campeonato e chegarem no final ali, né, brigando pelo título. Então, a gente vê, né? Eles têm essa cabeça de vencedor, né? De trabalhar. E só para deixar claro, o Thiago Camilo fechou essa prova em 8ª, prova 1, com as punições ele saltou para 5º. Estou vendo aqui na classificação, só para a gente não ser injusto aqui com Thiago Camilo, e agora a gente vai disputar o vencedor da corrida 1, o Daniel Serra. Daniel, um começo de temporada com um formato um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, mas você aí garantiu a vitória, abrindo a temporada com o Man of the Race. Acho que sempre falei, 4 pelo campeão. Quando você corre pelo campeão, você acaba sofrendo um pouco mais na corrida 1. Então quando você consegue fazer o maior número de pontos, que é o meu objetivo no final de semana, e ainda ganhando a corrida 1, não podia pedir mais nada, sabe? Muito legal, a corrida 2 foi super divertida de correr ali, por mais que ela seja curta, foi um tiroteio ali, sabe? Passa, dá push e volta, pensa se vai dar, então foi muito legal, muito legal. E acho que parabéns, é um carro sensacional, ganhou a corrida 1, ganhou a corrida 2, a gente tá muito feliz, é comemorar e continuar trabalhando aí. Formato dinâmico também para os pilotos um pouco mais complicado ali, de inverter o grid direto. Mas acho que funcionou bem, né? Conseguiu, inverteu ali rapidinho, a gente já conseguiu relargar na primeira. Lógico que se sentar dá para talvez organizar um pouquinho mais ali para ficar mais fácil. Quando for uma pista mais curta, talvez a gente precise de 2 voltas, mas eu acho que foi legal, assim. Eu vou te falar que antes de começar, eu era, as corridas são muito curtas. Eu como piloto e como corro lá fora de endurance, eu gosto de corrida longa, mas eu acho que se um espectador eu ia adorar esse formato, não tem descanso, né? Não adianta você falar, vou poupar um pouquinho, ou ataca ou acaba a corrida. Acho que para quem teve bastante... É isso, Rubens. Man of the Race, né? Você concorda aí? Ele já deu vários spoilers do que a gente vai falar aí ao longo do episódio, mas você concorda aí, né? Ele que saiu como líder lá de Goiânia. Sim, cara. É interessante como o Ricardo... Vamos pautar primeiro. De como tá tranquilo. E é estranho você ter um piloto tranquilo tendo Daniel Serra como companheiro, como também Daniel Serra tá tranquilo por ter Ricardo Maurício como companheiro. Os dois tendo uma visão muito boa do final de semana, da corrida. O Daniel Serra, como você falou, já saiu líder do final de semana. É uma coisa que o ano passado, até nos anos anteriores, era difícil o Daniel Serra começar líder do campeonato, começar vencendo, né? A gente sempre teve ele ali brigando sobre tentar chegar na liderança, sobre tentar conseguir vencer o campeonato. Ele demorava para engatar essa primeira marcha e sair disparando no campeonato. Ele se tornava líder ali bem no final do campeonato, ou era líder, de repente oscilava para segundo, terceiro, de repente voltava, era líder e era campeão. Não, esse ano eles já começaram, sabe, bem, já começaram se destacando, e é esse ponto que realmente interessa do Daniel Serra para este ano. A gente já saber que ele já está começando mesmo com todo o foco pro campeonato.
A gente até que pautou a questão dele não participar de uma corrida, mas tem a questão dos descartes. Então é um cara que já está um pouco mais tranquilo. Ele sabe que já está começando bem. E os adversários, que realmente são os caras que vão disputar com ele, não começaram tão bem. Tudo bem, o Ricardo Maurício vem a vencer a corrida, mas é um piloto que venceu essa corrida assim, muito mais em decorrência de uma divertido do que realmente ali a aplicação de méritos de ultrapassagem numa corrida 2. Pois é, então agora a gente vai falar, né, sobre essa corrida 2, né, que ele falou ali que foi legal, teve vacina punch, não sei o que, mas, né, teve vários pontos aí que a gente ficou com o pé atrás, mas o Ricardo Maurício passou, né, o Gaetano de Mauro, como eu antecipei antes, foi o pole, o Ricardo Maurício passou logo ali na entrada, mas a gente teve ali o acidente do Marcos Gomes, né, logo no começo, que acabou inviabilizando, vamos dizer assim, o resto da corrida, né? Não digo o resto todo, mas ficou um bom tempo, né, paralisada, porque o Marcos Gomes acabou derramando óleo na pista. E depois a gente teve com o Gustavo Frigoto, Felipe Massa, o Tuca Antoniazzi, e o Ricardo Maurício soube controlar bem ali, né, o mês para não deixar chegar ninguém, né, daquele jeito que a gente sabe, né, o Ricardinho sempre muito de cabeça, né, a gente estava destacando isso anteriormente. O Gaetano de Mauro foi em segundo e o Gabriel Casagrande em terceiro fecharam o pódio. Esse foi o pódio normal mesmo, não teve punição não. A punição ficou para a turma mais de baixo. E aí, como que você viu essa prova 2, né? Essa prova que talvez esse safety car e talvez o próprio formato, né, Rubens, possa ter prejudicado, porque é 20 minutos só, né? O safety car ele precisou ficar mais um tempo que já não passar aquela terra, né, que passa quando vaza óleo na pista. E aí acabou que foram menos de 10 minutos ali realmente com bandeira verde e outros fatores que a gente vai debater daqui a pouco. Eu achei muita preciosidade da categoria ter colocado o safety car de uma forma que segurasse tanto a corrida. Eu acho que eles poderiam ter, sabe, tentado ser um pouco mais ágeis. Aquela questão do óleo da pista, o ponto que estava com óleo não era um ponto que demandava muita presença de carro nas curvas. A gente estava vendo a curva, pelo menos a curva 1 mais por dentro da pista. Então, no local ali que ficou óleo não era tão uma cautela tão grande, mas já que optaram por ela, eu acho que a categoria tinha que pelo menos rever algumas questões do tipo pausa no tempo, qualquer coisa que pudesse ampliar ou minimizar essa perda que teve com o safety car. Mas como foi a primeira prova, não foi algo que a gente possa reclamar tanto. Eu acho que a categoria ainda está tateando essa americanização que ela está querendo para o seu campeonato. Então, tirando essa parte do safety car, eu achei que foi uma corrida até interessante. Eu acho que dá para a gente ver ali alguns pilotos que começam a se fixar como destaque para essa temporada. Gaetano de Mauro e Gabriel Casagrande são pilotos que sim, foi uma grata surpresa ter visto eles ali na prova. Principalmente o Gaetano de Mauro, né, que foi um cara que assinou de última hora ali, então é bem bacana. É a nova geração, ele e o Gabriel Casagrande é a nova geração, cara. E um que eu gostaria de destacar, e aí, cara, nós merecemos um aplauso dos nossos ouvintes, e que a gente falou do Átila Abreu e da equipe do Polenta, né? Que os caras conseguiram ali uma boa colocação e está demonstrando que essa questão de reestruturação de equipes, formação de novas está sendo interessante para a Stock Car. Eu acho que essa renovação que a gente teve nos anos de pilotos está casando agora com uma renovação de equipes, está sendo algo bom para a categoria. Exato, né? Ele viu aí, né, os dois ali chegando em quarto e quinto, óbvio que também com as punições e assim vai, mas realmente um grande trabalho aí do Polenta. A gente vai falar mais dos pilotos já. Agora já viu o Ricardinho Maurício falando sobre sua vitória, né? Depois a gente volta aqui para comentar sobre os outros pilotos que mandaram bem lá em Goiânia. Ricardo, uma rodada dupla de altos e baixos que acabou recompensada com uma vitória nessa corrida 2 com um novo formato. Isso só consegui realmente fazer devido ao carro, ao fantástico carro que eu tive na classificação e nas corridas. Eu tive, né, a melhor volta nas duas corridas, o carro realmente estava fantástico. Um erro desse, infelizmente, para quem quer disputar o campeonato não pode acontecer. Do descarte, lógico, que isso a gente acaba ajudando um pouco, mas assim, difícil de comemorar a segunda vitória, a vitória da segunda corrida, porque a gente tinha um carro realmente muito bom na primeira. Não sei se dava para ganhar a corrida, mas daria para fazer 1-2 ali tranquilo, disputando ali com o Daniel, ia ser bem legal. Perdi a freada um pouco ali, travou a roda dianteira, eu fui tentar salvar buscando a zebra interna, só que mirei errado, mirei um pouco antes da zebra
pegou o buraco e a traseira soltou. Deu sorte que deu para voltar rápido, cheguei em nono, inverteu o grid e a gente conseguiu ganhar a segunda. Mas é isso, eu refleti com esses erros, vamos para Interlagos. O formato, essa vitória. Corrida bem mais dinâmica, feliz, tiveram 2 safety cars, que início da safety car aqui em Goiânia, o mundo tava, eu achava que não ia dar safety car, mas bem contente com essa dinâmica da corrida, tudo bem, corrida mais curta, mas acho que um pouco mais acirrada, acho que para o público com certeza vai ser mais bacana de assistir. Então aí, Ricardo Maurício, atual campeão, vencedor da prova 2, deu para ver ali que ele não tirou, né, o erro da prova 1 da cabeça, né, Rubens? Né, até acho que essa é gana de vencer, né, que eles têm, que, ganhou a segunda prova, legal, mas eu queria ter terminado bem a primeira também, que é aquilo que a gente até reclamava do ano passado, né, que faltava para alguns pilotos que faziam de tudo para vencer a primeira prova e na segunda prova encostavam, e é isso que tem para hoje. Então, quando ele caiu ali no grid, eu falei, cara, o Ricardinho é o cara que vai disputar a vitória, porque ele vai ficar numa posição mais tranquila ali, para na hora que na segunda corrida tiver a inversão do grid, ele possa largar à frente e com o distanciamento menor de pontuação da primeira para a segunda corrida, ele fez com que a vitória fosse algo bom para ele, que garantisse uma boa posição aí na tabela do campeonato de pilotos. Essa leitura rápida que os pilotos fazem de uma para outra, é interessante. E o Ricardinho Maurício, cara, é um piloto que parece que ele, sabe, uma fênix, surgiu nas cinzas da temporada passada. Ele sempre foi um piloto, era rápido, mas só que não era com vitórias, não era com pódios, mas parece que toda deu farma ali. Eu quero saber, põe na água, voltar em loco ali da Stock Car, eu quero ir lá tomar uma água, vitalizo e coloco tão bem o campeonato como fizeram aí com o Ricardo Maurício. Exato, o Ricardo Maurício aí com esse foco, com esse positivo, também com essa vigorosidade, as duplas, né, os dois aí do Meinha. Meinha também, eu acho que o Meinha é o que mais bebe dessa água, né, Rubens? Acho que a casa dele tem uma piscina dessa água aí que você tá curioso pra saber. Eu acho que o café dele, cara, deve ser coado nessa minha, isso que é o apelido, alguma coisa nesse sentido. Não, tem alguma coisa aí por trás, com certeza. Vamos destacar aqui alguns outros pilotos, né? Já que você já tocou no pessoal da Polenta, né? Da equipe do Polenta, no caso, né? Pode falar que é o pessoal da Polenta agora? O Attila Abreu, o Garcia de Osman, Rubens? Então, cara, é interessante essa coisa do Attila nessa segunda etapa, porque a gente teve as punições, tudo, mas só que é uma coisa que eu falo pra galera, que sempre não podemos desmerecer um piloto que galgou posições recorrências de punições, porque isso demonstra que o cara não foi punido, o cara conseguiu fazer uma corrida limpa, a equipe conseguiu fazer uma corrida limpa. Então é uma questão de isso. Eu fico feliz, cara. O Baião do Grid é um podcast que faz uma análise. Lá no episódio passado a gente comentou sobre isso, de como era ver o Attila Abreu bem confiante na equipe. O cara ia lá, pegava o Messi, carro dele, pegava uma peça pro carro, levava pra fábrica não, pra oficina da equipe. Então, isso demonstra que o Polenta soube bastante elementos, vários elementos bons, e dá uma confiança de disputa no grid pro resto da temporada. Tanto aí da Shelver Power com parte como também a gente tem a equipe da Crown entregando, a KTF com o Gaetano de Mauro, a Brown também com entregar bastante, e a Aerofarma. Então, cara, é uma perspectiva boa que a gente consegue tirar analisando esses elementos. Equipes que não foram em decorrência de falhas, de pilotos que conseguiram entregar tanto no treino classificatório como na primeira e na segunda corrida. Então, assim, eu aposto que a gente vai ter uma temporada muito boa em 2021 da Stock Car, principalmente se baseando nas equipes que estão demonstrando que estão conseguindo tirar muito bem o melhor de seus carros. Exato, eu queria dar um destaque também para o Denis Navarro, né? Eu gostei da prova dele, ele conseguiu ali passar, né, para o Q2, né, na qualificação, entre os carros que disputaram o grupo 1, né, que são os carros o Q1 no caso, né, que são os carros que ficaram ali para trás, né, no campeonato. E também, né, conseguiu nas provas e muito bem, né? Na primeira prova ele terminou na sexta colocação também, com as punições, etc. Mas na segunda prova, mesmo punido, ele terminou em sexto, né? Ele brigou ali com o pódio com o Daniel Serra e com o Thiago Camilo, né? Foi um momento que o Thiago Camilo apareceu, inclusive, na prova, ali também o Gabriel Casagrande veio junto. Enfim, assim vai. Mas agora a gente vai falar também dos pilotos novatos que chegaram, né? Havia muita expectativa em dois nomes, né? A gente via muita gente falando do Tony Canaan e do Felipe Massa. O Tony ali acabou se perdendo na reta e foi pro muro, né? Ainda tentou voltar, né? Porque se ele usasse o guincho para voltar para os boxes, ele não podia mais retornar para a prova 2, né? Você teria que voltar com suas próprias forças, vamos dizer assim, para a pista.
Felipe Massa acabou tendo ali uma corrida 1 que foi prejudicada, né, por uma falha, né, ele voltou ali para os boxes para tentar arrumar, voltou para a corrida 2, acabou dando um toque no Gustavo Frigoto, né, tirou o Frigoto da prova e acabou sendo excluído depois, né, e também tem o próprio Frigoto que estreou pontuando, né, logo na primeira prova. Quem também conseguiu pontuar nessa sua estreia foi o Chris Hahn, né, o Chris Hahn que terminou em 17º na corrida 2, Gustavo Frigoto com as punições foi para 19º na corrida 1, ele tinha terminado em 20º, e o Beto Monteiro, como dissemos, ele teve aquele capô voando, né, aquela coisa linda, aquela cena maravilhosa da largada. Como que você viu aí esses 5 estreantes, né, que tava todo mundo de olho, expectativa, principalmente pro Tony e pro Massa? O do Tony Kanaan, cara, eu senti uma lástima tremenda. E foi uma coisa que a gente comentou lá no programa e que ficou muito evidente para todo. O Tony Kanaan faria transmissão, né? Era uma forma de divulgação da Stock Car para fora do Brasil. E isso era uma coisa que estava nos alegrando muito para nós que somos produtores de conteúdo. Então, a eliminação dele não foi algo que me agradou por esse ponto. E também porque eu tô muito ansioso para saber como é que é a entrega do Tony Kanaan na categoria. Eu tenho muito receio, medo de o cara desanime, que o cara, sabe, fique na bad por causa dos resultados. Mas eu percebi que não, percebi que o Tony até continua ainda otimista com a continuação dele, isso é bom. Mas é uma pena que terminou a corrida 1 cedo de uma forma tão drástica. Felipe Massa é uma questão assim complicada. A primeira corrida dele teve problema de câmbio. Na segunda ele voltou com sangue nos olhos, tentando ultrapassar ali o pessoal. Eu acho que tanto ele como o Tony Kanaan são pilotos que sofreram bastante a dinâmica de prova, pela questão do carro. Não é um carro fácil, não é um carro rápido de adaptação. Eles não tiveram testes de porrada, eles não tiveram... A primeira vez que eles correram foi na sexta, né? No treino extra. Exatamente. É um carro novo, é um carro pesado, é um carro que a traseira tá bem solta. Beto Monteiro já falou, como você falou, né? O Beto Monteiro teve aquele capô voando na primeira prova. Eu acho que os mecânicos ali, um ficava olhando pro outro, perguntando quem que ficou responsável por apertar aquele capô de uma correta. E ninguém quis se autoacusar ali. Mas eu acho que esses três são três pilotos que a gente pode deixar uma avaliação maior para Interlagos. Acho que principalmente Felipe Massa e Beto Monteiro, que são pilotos que conhecem Interlagos assim com a palma da mão. E Tony Kanaan é um cara que eu acredito que também possa ter boas perspectivas, porque ele gosta de simuladores, então quem sabe aí isso possa auxiliar ele a ter um melhor conhecimento já dos dois outros estreantes. O do Christian foi interessante o início dele, até uma coisa fica bacana de se ver que é um piloto rápido, consegue de certa forma entregar. A gente viu ali em certos momentos disputando posições, então se classificou bem, não se classificou mal. Então é interessante e é aquela coisa, sempre carne nova no pedaço e sempre correndo bem. O Frigoto, cara, a primeira corrida dele foi muito boa. Eu acho que foi bem cauteloso. Largar ali no meio da zona do Afeganistão. Com um capô voando, né? Com o capô voando bem ao lado dele. Então deve ser bem complicado. Foi legal ele ter já saído dessa primeira prova sem incidentes. Já no segunda, uma pena o Felipe Massa tocado nele, sabe? É uma pena porque marcou os dois, o Frigoto que foi eliminado e o Felipe Massa que foi desclassificado em decorrência. Mas são questões de prova, são questões que vai acontecer não uma e duas vezes, não só com eles, com outros. Mas interessante que você, pelas redes sociais e pelo que a gente também conversou com o Frigoto, viu que ele ficou tranquilo, ele conseguiu extrair o melhor. Fez 2 pontos no começo de um campeonato, 2 pontos numa categoria 20 primeiro. Então ele conseguido chegar em 19 a primeira prova mesmo. Como eu falei, ele não foi punido, então demonstra que fez uma boa corrida. É uma boa perspectiva para os novatos. Eu acho que os novatos têm chance sim de evoluir e de disputarem pódios ainda este ano, porque a gente viu, não é fácil de fixar, de bater o martelo, que o piloto X ou o piloto Y são os favoritos em cada etapa. Eu queria só pontuar, né, a gente ia escutar o Felipe Massa já, mas que para mim a maior expectativa dos novatos está em Beto Monteiro. Mas por que Beto Monteiro, especificamente Beto Monteiro? Porque justamente ele é o parceiro de equipe do Kaká, né? Então ele está na Crown, a gente vê essa evolução da Crown, então provavelmente isso vai chegar até o Beto Monteiro, né? A gente vai ver aí o Beto, né, o campeão da Truck, conseguir fazer boas performances se a gente for analisar essa questão de carro. O Júlio Campos também teve problemas, né, no seu carro, o
parceiro ali do Tony Kanaan, o Rafael Suzuki, também fez ali uma prova que foi atrapalhada, né? A prova 1 por essas punições, na prova 2 ele terminou lá atrás na 16ª colocação, mas também ele foi punido também na prova 2, né? Acho que estou equivocado aqui falando que ele foi punido na prova 1, vamos lá, 5 segundinhos, né? Foi só na prova 2 que ele foi punido, né? Na prova 1 ele terminou ali na 12ª colocação, ou seja, não foi aquela coisa ainda, então acho que, falando por equipes, né? Lembrando que o Crisan e o Gustavo Frigoto correm sozinhos, o Crisan é da Blau, né? Mas considerando, né, a Blau, a gente viu ali o Alan Kodair com pódio, o Alan Kodair que não largou na prova 2, basicamente, né? O Gustavo Frigoto estava falando disso, que ele morreu ali na largada e acabou prejudicando quem estava largando por dentro. Então agora é hora de ouvir Felipe Massa, o calorinho da Stock Car em 2021. Tem um começo aí que você aprendeu intensamente a respeito da Stock Car durante essa rodada dupla em Goiânia. Aprendi intensamente, né? O fim de semana de aprendizado aqui em todos os lados, nos treinos, com pouca experiência que eu tinha no carro, classificação, acho que largada, até consegui largar bem, para falar a verdade, fui de 21º para 18º, e no bolo, né, ultrapassando carros e nessa luta aí, tentando ganhar posições, até que eu tive a parada no box e eu perdi, sei lá, uns 5 segundos, né, na troca da roda do meu carro, demorou por algum problema para apertar os parafusos ou para tirar a roda, agora eu não sei exatamente qual foi o problema, e eu perdi uns 5 segundos ali, me tirou algumas posições e um tempo grande de pista, né, onde eu estava meio que numa luta e de repente eu caí lá para trás. E aí 2 voltas depois eu tinha um problema no câmbio, fui reduzir na curva 1, não reduzia, fiquei em 5ª marcha, tive que voltar pro box em 5ª marcha e aí a gente ficou o tempo todo arrumando, era um problema elétrico no câmbio, o tempo todo arrumando, aí eu saí, já tinha largado a corrida, graças a Deus teve um safety car, ainda consegui ir para último, né, e cheguei em 17º, ultrapassando alguns carros e tentando ganhar ritmo, e esse foi meu fim de semana, né, de aprendizado, e tomara que aquilo que aconteceu aqui tenha sido bom pra gente chegar mais preparado para a próxima corrida. Tá aí Felipe Massa falando aí, né, da sua prova, do que acontecia ali com o carro, né, deixando tudo claro, mas só que ele não terminou a segunda prova em 17º porque ele foi excluído. E Rubens, me desculpa, eu vou furar a pauta, não fique bravo comigo, meu caro nobre, mas vou acabar furando a pauta porque a gente está aqui no assunto massa, a gente vai ter que falar sobre as punições. O que aconteceu, né? Até o final da prova, a gente sabia que tinha uma punição em xeque, né? De fato, que era do Rubinho e do Zonta na prova 1, porque eles pararam depois que a janela fechou dos boxes. Eles pararam ali uma volta depois e acabou indo para o brejo, né? Um beijo, um abraço. Então, o que aconteceu na prova 1 é que lá por 9 horas da noite, né? A prova acabou ali por 3h30, né? Eram 25 minutos. Nós tivemos a penalização do carro do Alan Kodair, do Pedro Cardoso, do Ricardo Maurício, do Marcos Gomes e também do carro do Gabriel Casagrande, com 20 segundos, porque eles acionaram o push antes da hora, né? Eles, ali na numa relargada ali, eles acabaram acionando o push antes da hora. E até mesmo o Cacá Bueno disse em entrevista que ficou claro, né? O César Ramos, inclusive, chegou até ir para o pódio do pódio da primeira prova, ele ficou ali no alambrado, já esperando chamar ele e não foi, né? Até uma situação meio fora de série. Aí na segunda prova tivemos um mar de punições, né? Denis Navarro, o carro número 21, que é o carro do Thiago Camilo, Felipe Batista, Daniel Serra, Guilherme Salas. Eu tô falando aqui porque nas punições só um número, então a gente tem que ir subindo aqui. César Ramos, Cacá Bueno, né? Cacá Bueno já estava até fora da prova, porque a roda dele se desprendeu a mim. Ele disse que o eixo quebrou desde a primeira prova, então ele correu a segunda prova na raça ali. Também tivemos a punição de Diego Nunes, então Rafael Suzuki, que eu já tinha falado antes, vários pilotos aí punidos com 5 segundos por ultrapassagens em bandeira amarela, e o Felipe Massa desclassificado pelo acidente de que o Gustavo Frigoto que a gente comentou. O grande problema dessas punições, né, Rubens, não foi elas terem saído, é normal, né, você tem todo o processo aí de critério. O problema foi o horário que elas saíram. Eu estou olhando aqui, exatamente, está aqui no rodapé, 23h55 foi divulgado isso. Né? É óbvio que acontece pela alteração do horário da prova, né? A gente estava acostumado a ver a estoque 11, meio-dia, então se demorasse assim para ser uma punição, sairia no comecinho da noite, ali por 7 horas da noite. E, óbvio, os fiscais falaram, né, os comissários falaram que teve problema, que foram várias reclamações, né, vários pedidos de investigações, tinha investigações já em aberta, então acumulou tudo, e as equipes têm meia hora, né, pós-prova para pedir investigação. Mas o que você achou aí, Rubens,
desse mar de punições que deu o que falar, né? Várias discussões, estava no meio de uma discussões aí de algum pessoal de fã de Stock Car. Como que você viu aí? Né? E a gente tem que destacar antes, né, se você puder até explicar para o ouvinte do Beyond do Grid, que é a CBA, né, que é responsável. A Stock Car fica um pouco separado disso, né? Não tem muita relação aí essas punições com a Stock Car, porque eu vi muita gente querendo descer a lenha na Stock Car e não é bem assim, né? Exato. Na final da Stock Car de 2019, eu e jornalistas que estavam presentes em Interlagos tivemos um workshop, vou pôr dessa forma, com o pessoal da CBA, em que eles explicavam justamente como é que funcionava as punições. Eles fizeram aquilo, os jornalistas que estavam ali presentes, principalmente para poder demonstrar por que às vezes demorava tanto as punições. Era justamente por causa disso, dos pilotos apresentarem reclamações, apresentarem protestos, apresentarem denúncia com os pilotos, às vezes de forma demasiada, às vezes apenas por apresentar. E isso que acontece e que aconteceu no domingo. Houve muitos incidentes de vidas, tantos que foram detectados pelos diretores de prova e o pessoal da CBA, como também pelos pilotos. Então, juntou tudo isso. O pessoal apresenta essas questões como denúncia. E eles têm que investigar uma por uma. Eles não podem passar batido ou simplesmente virar para os envolvidos e falar: isso nós já decidimos, está sendo aplicada uma punição. E quando eles decidem, os pilotos, as equipes que se sentirem lesadas, eles podem tanto recorrer, como eles podem simplesmente aceitar. E a gente sabe que ninguém aceita uma punição de boaça. Tipo, não aceita uma punição e fala: tá ótimo. Eles recorre novamente. Aquilo tem que ser tudo decidido na hora. Então você imagina, o volume de pessoas que a gente falou, que nós mencionamos, nós não, principalmente foi o Sawak, e tem nos textos lá da Débora no Paddock mencionando quem foram punidos, a gente começa a ver que o volume de movimentação que deve ter tido aquela sala de diretores deve ter sido grande. Então dá para entender que a punição saiu tarde em decorrência de... Eu fui um que brinquei com essa questão, mas eu entendi um pouco. Né? Nem tanto que eu só fui ver o resultado, só fui ver essas punições na segunda-feira de manhã, quando uma boa parte da mídia especializada estava fazendo estardalhaço. Mas eu não me coloco como uma pessoa surpresa com isso. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes na Stock Car. Não vai ser a primeira, não vai ser a última, vai continuar tendo. Principalmente quando você tem chance de mudar o cenário de uma das corridas por meio de punições. Então, às vezes, a gente vai do resultado e vai acordar com... Eu, por mim, cara, eu vou ser sincero, a Stock Car e tanto a CBA não precisariam mudar essas regras. Punição, essas regras de análise que eles têm. Para mim, eu acho que o formato já está... o correto ao meu ponto. A minha questão maior realmente as equipes têm que ficar toda hora apresentando pedidos, denúncias, de punição contra os adversários. Será que isso é útil? Isso é esportivo e é bom para a categoria? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que as equipes tinham que começar a mensurar essa questão, e eu acho que deveria começar a própria CBA e a Stock Car a apresentar quem denunciou quem, para que os fãs possam colocar o dedo na cara das pessoas e falar assim: pelo amor de Deus, não façam isso, não façam de forma leviana, não denunciem somente para pontuar o resultado. Façam de forma correta. Se você realmente está sendo prejudicado, está sofrendo uma consequência e quer apresentar essa denúncia, faça, mas não faça somente por fazer. Não imite outras áreas do nosso país em que as pessoas tentam levar no tapetão as decisões e até mesmo às vezes de forma... Então, cara, eu acho que não tem muito que a gente condenar. Muito mais é que lamentar, às vezes, a posição recepciona das punições e gera essas denúncias, tenta movimentar o automobilismo e alterações de resultados, que às vezes podem ser até... A gente corre o risco de ter equipes quando está um volume... Olha, eu acho que assim, Luiz, eu acho que para mim é certo os pilotos pedirem denúncia, porque a gente sabe, a Stock não é uma categoria que consegue filmar, passar na TV todos os seus pilotos a todo momento, né? As equipes, os comissários não têm uma televisão em cada piloto para ficar acompanhando, e muitas dessas denúncias vêm da visão. Por exemplo, o que acabou, eu estava falando do Alan Kodair, né, que foi um dos punidos por assinar o push. Ele falou que ele viu a luzona verde no painel do Alan Kodair, né, que é a do push, ele na relargada, e não podia. E aí ele até brigou, ele disse que até brigou com o engenheiro dele, né? Porque ele falou: como assim eu não posso? Você não pode, ele que está errado. E realmente ele que estava errado. É que as coisas não chegam para os comissários como a gente imagina. Os comissários eles não sabem de tudo. Eu até entendo
a questão das equipes denunciarem. O problema, eu acho que falta transparência mesmo. Isso. Porque chegou ali no final da prova, né, a Stock Car mandou para a gente da imprensa, né, num grupo que a gente tem, a classificação. E estava escrito assim, classificação provisória, né, no aguardo da decisão de possíveis punições. E não especificou qual que eram as punições. Né? A gente não sabia, não fazia ideia que estava sendo julgada essa questão de fanpush, que estava sendo julgada essa questão de ultrapassagem de bandeira amarela. Na nossa mente, a gente achou que estava só a investigação, era a questão do Massa com o Frigoto. Né, que isso foi a própria categoria que começou a investigação, né, porque a imagem foi muito clara. Até foi perguntar isso pro Frigoto, ele falou, não, já estava em investigação quando a gente foi lá. Então, acho que falta essa claridade, né? A gente não sabia, a gente sabe das punições, não pelo site da CBA, a gente sabe pela cronometragem da Stock Car, ou seja, a CBA precisa ser mais transparente, né? A CBA na segunda-feira à tarde não tinha informação nenhuma no site. Não tinha nem classificação, não tinha resultado. A notícia mais recente da Stock Car era Stock Car vai estrear em Goiânia. Tipo... Mas eu concordo com você, cara, que essa questão do Alan Kodair é um exemplo clássico. A denúncia foi feita de forma correta, sabe? Mas eu não vejo que ninguém faz por má fé, Rubens. Eu acho que a maioria dos pilotos fazem, é que uma questão é que eles veem que o outro piloto errou e falam, ó, o cara tá aqui, tá fazendo bufada. Foi o que aconteceu com o Denis Navarro no passado, por exemplo. Mas o Denis Navarro foi até a equipe que pegou lá em Cascavel, naquela prova que o Denis ia ganhar e acabou não ganhando justamente por essa questão do push. Eu não vejo muito de má fé. Eu acho que é que assim, tem um regulamento, acho que você tem que seguir o regulamento. Eu não vejo que, se alguém denunciou algo que não foi real, os comissários não vão, né, dar punição por algo que não é real. Então, acho que é isso que tem que ver. Eu acredito que, porque uma hora ali, um pontinho que seja ali para você ganhar, para sair de 15º para ir para 14º, faz diferença no final do campeonato, né? Uma corrida melhor pode dar chance de você brigar lá no final. Então, eu acho que tem esse ponto. Eu não vejo assim que quem vai para a denúncia está ali fazendo isso por reclamação, por fazer. Eu vejo que há um fundamento por trás disso, né? Porque cada ponto é importante, a gente sabe disso, né? A gente já viu pilotos ganhando a Stock com uma vitória. Então, a gente sabe que esses degrauzinhos aí são bem importantes, mas fiquem abertos, né? Mas acho que tem essa questão da transparência. Enfim, pode continuar, perdão, eu acabei te cortando. Não, esse é um debate interessante, cara, porque é o que você falou, às vezes eu posso estar até julgando de uma forma errada, e a gente tem acesso às informações do que foi julgado, do que não foi julgado, de como foi o julgamento. É bem interessante isso, que é uma coisa que é muito na minha área, que é a área do direito, e que às vezes a gente vê assim uma pessoa falando, tal pessoa foi condenada a fazer isso, ou condenada de certa forma. Mas a gente não sabe todo o transcorrer do processo, o que aconteceu no processo. A gente não sabe o que foi fundamentado naquilo. Então, o meu problema é justamente esse. Porque segunda-feira, para mim, era um dia... Para mim, não. Todo mundo estava no dia comercial, um dia normal. E eu simplesmente parei no meu horário de almoço e fui vasculhar atrás do bendito dos resultados. E dentro do site da CBA não tinha nada. Era zerado. Tipo, é como se você tivesse tido uma sentença de uma ação trabalhista, você entrasse no site do Tribunal da Justiça do Trabalho de sua região e não tivesse a sentença lá, mas você soubesse que você tinha sido condenado a pagar uma indenização milionária, mas você não tem a sentença, não tem a fundamentação. E isso é algo muito falho. Para a transparência do automóvel, isso é muito ruim. Até mesmo eu fiquei perdido, perguntei para a Débora, aonde que eu acho isso? Você vai no site da Crono, que é um site de uma empresa totalmente autônomo, terceirizada. É a equipe que faz a cronometragem das provas. Né? Exato. Em tempo real você acompanha no site da Crono. Exato. Então, realmente, eu acho que esse debate vai percorrer mais, e aí é interessante ouvir ir acompanhando. O debate, eu acho que segue exatamente essa linha que até você pensou, que é falta de transparência, falta de informações para a mídia, porque poderíamos ter suavizado essa falha da BA e da Stock Car, que eu coloco um pouco também em Stock Car, que ela pode também cobrar da CBA, como a maior categoria de automobilismo, como ela mesmo sendo agora da América do Sul, querendo que seja transparente as informações, que ela tenha essas informações para ela poder repassar para os patrocinadores, para os seus pilotos e equipes. Você imagina a questão do patrocinador. Domingo termina, o piloto dele foi ao pódio, ele faz todo o trabalho de merchan, na segunda-feira de manhã ele tem que cancelar todo aquele trabalho, aí já tem
publicação feitas nas redes sociais, que ele já gastou com engajamento, já aplicou o seu dinheiro lá e de repente cancela tudo, para tudo porque foi penalizado. Então, e tem a questão inversa também, Rubens, pegando aqui o exemplo do Lucas Forest, por exemplo. O Lucas Forest ele terminou na 13ª colocação na primeira prova. 3 pilotos da frente dele foram punidos e passaram, né, para 10º lugar, para baixo dele, e ele passou em 10º. Ou seja, se essas punições fossem feitas ali na corrida 1, né, não depois da corrida 2, ele seria o pole da corrida 2. E aí, como que ele vai explicar isso pro patrocinador? O patrocinador olhar o resultado da prova, mas por que você não foi o pole? Inclusive, deixa eu só fazer uma correção, eu falei que ele foi o primeiro da prova 2, não foi ele, foi o Pedro Cardoso, eu troquei o número dos carros. Mas esse é só um exemplo, né? E talvez a gente vai falar do formato já, mas eu acho que é um dos poucos prejuízos aí desse formato de corridas coladas. Mas, enfim, pode concluir que eu lembrei dessa questão do patrocinador. Imagine a cara de constrangimento do cara apresentar o resultado lá. Eu podia, ou do César Ramos mesmo, que não tem a foto dele no pódio, né? Enfim, tem mais coisas. Exato, aí você tem a questão da categoria começar a utilizar esses... Nós estamos nos americanizando, nós estamos tendo uma nascarização, né? Acabou de morrer um panda agora para eu usar esse termo. Mas a gente tem essas questões que a categoria quer crescer, mas só que ela começa a ter alguns freios históricos que ela sofre em decorrência de má gestão, não da CBA, em questão de não utilizar muito bem os recursos que ela tem. A gente está falando de recursos que hoje podem ser utilizados de forma remota, sabe? Eu vi o pessoal debatendo nesse grupo que o Salve falou, o pessoal falando, mas lá no autódromo a gente não tem como levar todos os fiscais de prova, todos os funcionários que seriam necessários. A gente só estava com 6 fiscais de prova. Cara, hoje você conseguiria, eu acho que, locar fiscais de prova de forma remota, sabe? Tipo, pega, fulano, você vai analisar tal denúncia, tá aqui a telemetria desses pilotos, tá aqui as onboards desses pilotos, analisa, sabe? E você só me passa o seu veredito. É uma alternativa. Eu acho que o que falta são cabeças pensantes dentro da CBA para poder discutir isso com a comunidade do automóvel, que soluções vão ter, soluções práticas vão ter. Eu acho que só falta realmente se quebrar algumas amarras que a gente tem da CBA, que a gente sabe que é um fardo que ela tem há anos de não querer dialogar com as pessoas sobre o que pode ser melhorado. Exato, e a gente foi até testemunha disso. Enfim, isso me deixa pra lá. Mas só para fechar essa ponto de punições, que a gente já tá até com o tempo meio estouradinho aqui, mas a gente tem mais pautas. Mas só uma coisa, você falou dessa questão do horário, o Cacá Bueno até a entrevista na ponta nos dedos, por isso que eu estou citando tanto o Cacá Bueno. Escutei esse podcast hoje, inclusive, um abraço pessoal lá pro Rafael Lopes, pro Everaldo, se esse podcast chegar até eles, espero que eles escutem. Mas o Cacá Bueno foi entrevistado, ele até falou, cara, meia-noite, quando eu saí a punição, eu estava dormindo, o meu carro com a onboard estava no caminhão, voltando para a fábrica, e você, quando sai a punição, você tem meia hora para recorrer? Como que você vai recorrer? Né? Então tem esses pontos aí que são falhos. Né? Infelizmente aí errou. E aí o Cacá Bueno acordou no outro dia, 7, 8 horas da manhã, sei lá, sabendo que tinha perdido posições. E aí? Acho que são coisas aí que podem atrapalhar a prova, também atrapalhar a vida dos outros pilotos. Exato. E aí essa daí é uma questão que eu acabei de comentar e que se casa perfeitamente. Eu não tive a oportunidade, então Rafael Lopes não fique bravo de ouvir o podcast na Versim, mas isso daí é uma coisa que, cara, quando a gente conversou com aquele papo que a gente teve com a CBA, eles falaram que eles trabalham como se fosse um tribunal, sabe? Então, você abrir... exato, é um dos motivos. Você abrir prazo dentro de um momento que as pessoas estão impossibilitadas de recorrer, é como se o juiz desse um prazo de 24 horas para as partes recorrer à meia-noite de sexta-feira e falasse, o prazo vai transcorrer normal no final de semana. Isso é inadmissível. Então é complicado. E aí que tá o que eu acabei de comentar. Peça para as equipes, acabou a corrida, abre um link, o e-transfer para todos, fala assim, acabou a corrida, todos são obrigados a transportar para a CBA as onboards, a telemetria, porque daí qualquer coisa a gente já está com esse material, vocês só fazem a sua defesa, seu recurso e informam, conforme minutagem tal da onboard, conforme momento tal da telemetria, a gente comprova o que nós estamos falando. Eu falando isso, eu acho que eu vou buscar alguém da CBA para conversar, porque eu acho que eu tenho boas ideias, e boas ideias não podem ficar aqui somente com nossos ouvintes. Quem sabe eu consigo um cargo dentro da CBA.
Ou quem sabe você consiga um entrevistado no Baião do Grid, né? Poderemos ver isso. Exatamente, vamos atrás. Exato. E só pra gente falar agora formato, né? Que foi uma questão aí que o povo quer ouvir a gente falar, né? O povo quer saber a nossa opinião sobre o formato. Eu só vou dar um primeiro pitaco, né? Eu acho que eu não vou dizer que eu não gostei dessas corridas coladas. Eu achei bem legal, né? Até porque estou acostumado a ver isso na Truck, na Copa Truck, né? Na NASCAR Truck Series, né? Porque tem a NASCARização, como o Rubens já citou. Mas eu achei legal, achei que não afetou tanto, né? Dá tempo ali de você passar o resultado na TV e começar a prova. O único problema é justamente essa questão de punição, né? Porque a punição da corrida 1 não vai ser julgada antes da corrida 2 e os resultados que poderiam auxiliar, né, essa questão justamente da corrida 2, né? Porque a corrida 2 está diretamente ligada com a corrida 1, né? Pelo grid invertido e também pelo grid ser o mesmo, né? Depois do 11º para baixo, né? Acaba afetando. Por exemplo, o que as pessoas mais comentaram é que não dá para cravar, obviamente. Mas se tivesse já saído a punição logo depois da corrida 1, a chance do Ricardo Maurício, que terminou em 9º, largou em 2º, ganhar a prova era menores, né? Óbvio, ele podia fazer uma prova fantástica, a gente sabe do potencial dele. Eu não sei, né, por causa do safety car. Mas, enfim, acho que esse é o grande prejuízo das corridas coladas. Eu não sei se você tem alguma reclamação quanto a isso, Rubens, ou se você gostou desse ponto do formato. A gente já vai debater a questão de tempo. Eu acredito que o formato ficou bom. Eu tinha meus temores, um deles era essa questão da punição. Mas eu acredito que não vai ter como solucionar isso. Não vai ter com material humano e tecnológico que nós temos solução prática para poder resolver isso. Então, eu acho que se ficar acordado entre equipes e pilotos que as punições vão refletir de forma mais rígida na corrida seguinte ou no resultado final, perfeito. O combinado não sai caro em desenvolver. Então, esse ponto para mim de punição não fica, não tem mais, eu acho, que se discutir se ficar combinado isso, e que aparentemente é o que está se conversando dentro da categoria. Sobre a questão da organização, que eu também fiquei ali receoso, eu achei bem interessante o que eles fizeram, e foi isso que você falou que é interessante, que eles pegaram e não ficaram filmando a organização. Eles simplesmente, sabe, fizeram aquela tela motivacional em que você tem um horizonte de Goiânia, sabe? E de repente mostra a tabela ali de classificação, mostra os dados, as informações, e quando corta... É o que a gente precisa saber na hora, né? O que a gente, todo mundo precisa saber na hora. Exato. E aí você corta para a tela da corrida, os carros já estão organizadinhos atrás do safety car, ali, esquentando o pneu, dando aquelas sambadinhas que os carros dão, que eu acho muito bonitinho. Então, eu acho que no final... Essa questão de linkar a corrida 1 com a corrida 2 ficou bacana. Eu acho que é interessante porque melhora a questão de tempo para poder ter a transmissão, de poder a gente ter essas corridas, sabe, ter uma dinâmica maior. Casa com a questão de você poder ter essa questão de estratégias. É uma pena só que questões de que alguns pilotos podem ser prejudicados em decorrência de punições, mas só que aí é aquela coisa que eu acabei de combinado não sai caro. Eu gostei, o meu veredito é esse, cara. Eu gostei, eu acho que agora a gente só tem que realmente torcer para a categoria acertar alguma, como realmente é só a das punições que poderem ser agilizadas na primeira corrida. Não conseguiu? Relaxa, aceita e vamos seguir para a segunda. Eu achei engraçado porque o Rubinhos ontem foram desclassificados já durante a primeira corrida, né? Eles já apareciam lá com aquela bandeirinha, mas eles não tomaram bandeira preta e largaram da onde estavam no grid. Para mim foi uma coisa que não fez tanto sentido, né? Acho Exato. que ali eles deveriam ter dado bandeira preta e os dois recolherem para os boxes e largarem a segunda prova dos boxes, né? Porque eles largaram na frente de quem não foi punido na primeira prova, sendo que a punição deles já estava anunciada, né? Não estava nem investigação, eles já foram para o final do grid ali, né? O grid que é o grid, o line-up, né, que aparece na tela, é da Stock Car. Então, mas o grande ponto de discussão, Rubens, foi exatamente o tempo. A prova 1 tinha 25 minutos, a prova 2 tinha 20. Eu tô falando tinha porque isso já mudou, mas que bom, né? Por isso que mesmo que eu falei, né? Que bom que a gente tá gravando isso na quarta-feira à noite, dia 28 de abril, porque deu tempo da Stock Car mudar. A gente lançou, né, no Twitter, nosso lá no @Baião do Grid, o Baial, né? Porque o que o pessoal achou, né, do formato. A gente recebeu aqui algumas respostas. O John Ryan, né, do Zona de Ultrapassagem, falou que não viu muita diferença em relação ao ano passado, só que alguns pilotos desistiram da segunda prova igual acontecia. Eu não achei que foi igual, né, pelo menos nisso, não foi igual aos abandonos que a gente teve logo no começo, né, do Alan Kodairi e do Júlio Campos. Realmente foram, né, abandonos ali causados por alguma situação do carro mesmo. Nós tivemos ali
nessa segunda prova 4 carros que abandonaram, né? No caso, depois foi o Marcos Gomes e o Gustavo Frigoto, né? Depois o Tuca Antoniazzi, que correu a corrida inteira, né, com uma raba da saia solta, e o Cacabana tiveram problemas, né? Não finalizaram a prova, vamos dizer assim. Mas 2 carros só, deu para ver ali que não foi questão, né, de, não digo boicotar, mas daquela negação, né, da segunda prova que a gente tinha no passado. Eu acho que não teve isso, né, Rubens? Não teve. Eu achei, cara, muito gostoso o resultado. Eu achei que foi interessante. E até a questão do... É uma pena, porque realmente a gente sentiu um déficit de corrida por causa... Eu vou continuar aqui com os... Eu vou te interromper porque eu vou continuar aqui com os tweets, porque pra gente comentar essa questão do tempo. Aqui, o Cristiano Seixas mandou: eu prefiro uma corrida mais longa, apenas uma corrida. Aí entra a questão, né, da Stock querer dar visibilidade mais aos pilotos, né? Justamente essa questão do divertido, de você poder ver personagens diferentes. Obviamente, até alguns pilotos podem falar, não, eu prefiro só uma corrida, mas tem as questões da categoria, né, de dar chance a todo mundo aparecer, né? Porque em uma prova só, provavelmente não vai dar tempo, né? Não vou conseguir fazer isso. E aí vem a questão do tempo em si, né? A Cíntia Venâncio, do Boletim do Paddock, falou que achou estranho, meio bagunçado, mas isso acabou ficando em segundo plano por causa dos erros da direção da prova no final da corrida 2. E o Will Bueno, do Botequim GP, ele estava até brincando que ele faz a prova de kart dele lá e tem mais tempo que a Stock. Né? Sempre achei ruim esse formato de 2 corridas, mas agora pioraram porque parecia 2 baterias de karts. Tem que ser só uma corrida, pelo menos de 90 minutos. Aí o Will, acho que fugiu um pouco do cenário brasileiro, né? Ano que vem vão encaixar a Stock no show do intervalo do futebol e ter corrida de 10 minutos. Porque o Will faz essa brincadeira no final porque esse formato ali que tinha a Stock até a corrida de Goiânia era justamente por causa do tempo da TV, da Band, né? Então eu achei errado. Se queria aquele tempo, por mais que a gente entenda nessa corrida 2, era melhor ter feito uma corrida. Mas acho que essa questão, o que principalmente pontuou o erro, né, Rubens, dessa corrida mais curta foi justamente safety car. E acho que não foi nem a questão de ter ficado mais tempo ali com o safety car, com as Marcos Gomes, que a gente já falou, mas foi justamente que a gente teve ali com o Cacá Bueno, com o Gustavo Frigoto, com o Tuca Antoniazzi, rodado em posições perigosas na pista, não podia entrar o safety car porque senão não ia ter corrida. Deu para ver que a categoria segurou, ali a categoria jogou segurança no lixo. Acho que ali foi o problema, né, Rubens? Que o tempo, né, comprometeu uma segurança da prova, e isso não pode acontecer. Então, acho que esse foi o grande erro do final de semana, talvez que faça a gente pensar muito no tempo. Então, cara, é complicado esse negócio. Quando eu vi aqueles carros ali parados, depois entrando na caminhoneta, eu falei, cara, entra safety car, não tem discussão. E aí, eles realmente querendo ter o espetáculo, ter a final da corrida, ficou pior, porque você toda a transmissão final focada nesse erro da direção de manter a prova com aqueles carros de segurança, a remoção dos carros. Eu acho assim, eu entendo por que a Stock Car queria vir, eu entendo por que era o melhor para eles naquela leitura. Eles estavam vindo de várias mudanças. A gente tem a Band querendo colocar na grade da TV aberta a Stock Car de uma forma diferenciada, uma forma que ele possa vender mais e melhor. Eu até comentei uma coisa com a Débora que fiquei muito satisfeito com esse final de semana da Stock Car no Boletim Paddock. Lá a gente teve um volume de acessos de posts da Stock Car variando em igual ou até mesmo superior à Fórmula E. E até principalmente esse de punição, por exemplo, foi um post que se assemelhou muito a posts de Fórmula 1. Então você vê que realmente a demanda de notícias da Stock Car está aumentando. Mas é ruim. O podcast também siga esse caminho, né? Amém. Exato, e vai seguir sim. Então a gente tem essa questão de que você começa a ter muita visibilidade justo na primeira prova, que tem maior visibilidade, você tem falhas, e falhas que são tristes, são ruins para a categoria. Uma categoria que tenta se firmar no público geral, e infelizmente teve de falha. Eu achei legal que já mudaram, porque foi uma leitura rápida. Eu tenho na minha cabeça, pequena cabecinha de podcast, de que a Stock Car chegou para essa primeira etapa com a possibilidade já de ter 30 e 30 minutos. Eu acredito que já tinha isso. Mas só que eles quiseram fazer um teste. E é interessante a gente falar em teste na Stock Car, que a gente está em fase de teste de todas as categorias. Fórmula E, Fórmula 1. A Stock Car fez esse teste. Se colasse, se desse certo 2 provas de 25 20 minutos, ia permanecer para o resto do ano. Mas como eles já deviam ter conversado com patrocinadores, com emissoras, eles já tinham essa carta na manga. Não foi demorado a
A mudança, informação, né? A mudança não foi demorada, foi rápida. E para uma categoria que a gente vê que demora anos para mudar uma coisa ou outra, essa alteração foi muito rápida. Ah, mas a nova gestão tem essa versão americanizada fast food. Tá, tudo bem, cara, mas o Big Mac demorou anos para se tornar uma excelência de lanche. Não foi da noite pro dia. Essa decisão foi muito rápida. Então, foi a melhor escolha, fizeram um teste, descarta essa alternativa e agora se aplica a melhor, que realmente 2 provas de 30 minutos colada, fica legal. As emissoras ali vão dedicar somente 1h20, 1h30 no máximo para transmitir isso. Não é algo ruim para elas, não é algo que eu acho que vai quebrar as pernas dela. É um tempo de um jogo de futebol normal, sem colocar assim. Então, eu acho que vai dar bom. E aí a gente pode ficar mais tranquilo que a gente não vai ver cenas lastimáveis como Tuca Antoniazzi, coitado, atolado ali com o carro da Hot Car, tendo que aguardar, e o próprio mecânico que foi socorrer ele com medo. A cena que fica o mecânico fazendo sinal para ele ficar parado, aguardando, e tentando ficar atrás do carro protegido. Eu acho que aquilo ali foi mais doído do que todas as punições que saíram domingo à noite depois do Fantástico. E eu queria só destacar que, para mim, essa questão do teste, acho que foi uma provocação, né? Porque acho que na cabeça de todo mundo da Stock Car saber que precisava de mais tempo, né? Pelo menos chegar perto do que era no passado, por causa justamente disso, para dar mais emoção, para dar mais tempo de pista, e também porque você não pode torcer para não acontecer imprevistos, né? Não existe isso, né? Eu até brinquei no zona de ultrapassagem, você não vai torcer para um cara que está pintando um prédio não cair porque você não deu uma corda para ele, e assim vai. Não tem essa de torcer, você tem que trabalhar no limite, né? No fio da navalha, essa questão de protocolo de segurança. Não tem essa de torcer para não paralisar a prova. Então acho que a Stock chegou e falou, ó, o produto é bom, né, a audiência bateu ali a marca de jogos de futebol da Band e falou, ó, o produto é bom, a gente precisa de tempo para trabalhar, para dar um espetáculo melhor, porque realmente, em questão de espetáculo, ficou devendo, por mais que falem, a corrida foi dinâmica, legal, não sei o quê, mas precisava disso, e agora com essa mudança que foi anunciada durante a semana, que teremos 2 provas de 30 minutos, realmente, Stock Car agiu rápido, não quis peitar, não quis mancar, né, igual você citou a Fórmula E que saía certa do que a gente aconteceu lá em Valência, né, esse é assunto para o Boletim do Paddock e para os zonas de ultrapassagem, inclusive, já está no ar, né? Ambos falando sobre isso. Mas a Fórmula E, a FIA quis bancar. Não, vocês estão errados, vocês têm que entender. Né? Aqui não, a Stock Car entendeu. E acho que foi até um blefe da Stock Car, talvez, essa primeira prova ali, para eles chegarem, ó, assim vai ficar bom para todo mundo. Para nós, para vocês, para o público, para os pilotos, né? Porque os pilotos, óbvio que preferem. Né? Até preferindo uma corrida só, mas tem toda essa questão de pilotos menores poderem ter outra chance, né? Outra oportunidade na prova. Fica só a respaldo esta questão das punições. Fechando aqui, vamos passar só a tabela de classificação, como ficou após essa etapa de Goiânia. O Daniel Serra saiu líder com 44 pontos. Gaetano de Mauro, olha só, o cara chegou agora com o bonde andando basicamente, é o segundo com 34. César Ramos, o terceiro com 32. Quarto, Bruno Batista com 31. Aí vem Denis Navarro, Átila Abreu e Thiago Camilo com 30. O oitavo, Cacá Bueno com 29. Ricardo Maurício tem 29 também, é o nono. O 10º é o Gabriel Casagrande com 24. 11º, Galide Osman com 20. 12º, Guilherme Salas com 19. Aí 13º, Lucas Foreste com 17. Diego Nunes também tem 17. Aí vem Rafael Suzuki e Pedro Cardoso com 14 pontos na 15ª e 16ª posição. Júlio Campos é o 17º com 10 pontos. Ricardo Zonta, o 18º com 8 pontos. Alan Codaí, o 19º com 7. Christian Rão, o 20º com 4. Rubens Barrichello, o 21º com 3. Aí Gustavo Frigoto e Sérgio Gimenez aparecem com 2 pontos. E Marcos Gomes tem 1 ponto. Tuca Antoniazzi, Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Guga Lima, Tony Canaan, Max Wilson, Beto Monteiro e Felipe Lapena não pontuaram em Goiânia. A próxima etapa é Interlagos, nos dias 15 e 16 de maio, né? 16 de maio as provas. Rubens, você quer aí falar alguma coisa aí dessa classificação, da prova de Interlagos, o que você espera? Vai ter muito tempo para falar o que te espera, né? Para falar bem a verdade. Cara, eu só tenho boas expectativas. Eu gostei do resultado final. Como eu falei, mesmo o Daniel Serra liderando o campeonato, tem um bolo muito bom. Estão querendo galgar a posição, disputar. São todos que estão há anos na categoria, que estão vindo mais fortes. Quando você falou do Denis Navarro, o Denis Navarro é um piloto excelente, mas é um que, assim como outros, estão precisando só se acertar, que no momento decisivo os caras deslizam. Os caras, como você falou, eu gostei muito daquele termo de tipo rodar na última curva. E é isso que esses caras às vezes acontece.
Para estocar em Interlagos, eu estou tendo boas expectativas. Eu acho que a corrida vai ser boa, vai ser interessante. É uma pista que a maioria conhece, não que não conheçam, a maioria corre até de Porsche Cup, kart, drone, Interlagos. Então isso pode Truck ser... também, né? Truck também. Então isso vai ser interessante. Eu tô muito meu otimismo realmente para corrida boa. É para corrida disputada, é para corrida os pilotos vão saber tirar o melhor do seu equipamento ali. E que para nós que é fã de automóvel se torna um atrativo a mais, né? Então é torcer aí para que tudo se resolva, questão de pilotos aí se encontrando, essas coisas, e torcer aí para que nossos queridos estreantes, desde os mais afamados até os garotos que estão chegando aí, o Han e o Frigoto, possam demonstrar o porquê que eles conseguiram chegar a Stock Car, porque optaram pela Stock Car com uma categoria aí para poder ter a mais em seus... Exatamente. Tá aí, só para fechar agora o podcast mesmo, vamos dar uma olhada na gurizada da Light, né? Tínhamos as duas primeiras provas. Prova 1, Felipe Batista venceu, segundo lugar Rafael Reis, terceiro lugar Gabriel Roube, o Lucas Coll foi vencedor entre os Hulks. Essa prova fica o destaque que o Pedro Ferro deu ali no Edgar Bueno e acabou ganhando bandeira preta, né? A gente comentou sobre a bandeira preta ali no caso do Rubinho, do Rubinho e do Zonta, né? Da Stock Light tivemos. E na corrida 2 o Felipe Batista venceu novamente, Arthur Lage foi o segundo, Gabriel Roube novamente terceiro, Pedro Ferro foi vencedor entre os Hulks. Rubens, não sei se você conseguiu ver as provas ao longo da semana, mas a KTF começou com tudo novamente. Felipe Batista também veio numa segunda prova muito forte, né? Ele que largou lá atrás, porque os que grito divertido entre os 10, conseguiu ali largar, passar todo mundo, ganhar essa segunda prova, 2 vitórias aí que botam ele com moral aí para esse campeonato, seguindo a trilha, né, da KTF, e a gente vai falar um pouquinho mais porque tivemos um acidente ali na segunda prova que chamou muita atenção, né? Sim, cara. Mano, a KTF, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer? Investe, aplica, e é interessante como a escolha de pilotos é boa, né? Como a escolha de equipamento humano é bom. Você ter 2 vitórias no começo de campeonato é importantíssimo, tanto para a moral da equipe como para a moral do... E assim, é uma coisa que eu comentava bastante, pessoal que acompanha as sociais, é que a Stock Light, até alguns anos atrás, era uma que a gente tinha que era... realmente pilotos que estavam querendo chegar na Stock Car e outros que eram pilotos que somente iam correr, e esses às vezes eram risco. E agora não, a gente está vendo uma normalização que querem sim, e foi uma coisa que você acentuou muito no podcast, que agora com a premiação maior da Stock Light, vamos ter uma profissionalização, vou pôr dessa forma, de um HUD, dos pilotos. Então eu acho que foi uma boa. E esse acidente, cara, é espetacular. Eu gostei porque foi pro meu TikTok, está no meu TikTok, e agora que eu vejo TikTok, eu tenho que falar que eu virei TikToker pra acentuar mais aí em seus agregadores favoritos. Exato, só para pontuar o acidente do Marcos Cosi, né, que na largada ali o carro dele acabou pegando fogo, e ele também se virou muito bem, né, porque podia ter dado pior, né, podia ter acontecido coisas ruins, mas ele foi ali pra grama, conseguiu sair bem, não machucou ninguém, não se machucou, tudo certo, tudo lindo, e tudo lindo aqui no nosso podcast, Rubens, episódio 1, né, já que semana passada era o 00, finalizado, a gente passou um pouquinho do tempo, eu te peço desculpa por ter ficado um pouquinho longo, mas deu para analisar tudo, nem tudo, né, porque são 32 carros, é impossível falar de tudo em Goiânia, mas deu para ter uma boa resenha aqui sobre a Stock Car. Rubens, suas considerações finais, meu caro posto nobre desse nosso primeiro podcast de avaliação de uma corrida. Eu só quero dizer para o nosso querido ouvinte que não se assuste com a Stock Car 2021. As intenções da categoria são as mesmas. Ninguém quer vender um produto, quer ter sua imagem manchada, porque eu acho que o caminho que eles estão é o melhor, é o correto. Eu só acho que eles começar a pisar no chão com um pouquinho mais de freio para uma cautela maior. Eu acredito no campeonato de 2021 muito bom, muito acirrado, e é pra galera acompanhar nós, tanto nas redes sociais como também aqui nos criadores, para sempre estar atento ao nosso podcast, porque vai ter muito debate, muita informação, porque tanto a categoria está crescendo, como também a nossa cobertura aí da temporada vai melhorar e vai ser bem interessante acompanhar, e acompanhem conosco, porque vai se tornar mais interessante ainda. Exato, então fica ligado, siga a gente lá no nosso Twitter, @Baial do Grid, tem também o meu Twitter, o Twitter do Rubens, tudo tá lá, e a gente volta aí, antes de Interlagos, com certeza vamos voltar, a gente ainda vai fazer nossa grade de podcast até a próxima prova, mas pode esperar que vai ter coisa legal, pode esperar que a gente vai se preparar para essa continuidade da Stock Car da melhor forma possível. Então
Lembre-se, se inscreva no seu agregador que você está escutando aí, tem várias opções. Compartilhe com seus amigos para que toda a comunidade da Stock Car esteja ciente do Baião do Grid, que é o podcast para falar só sobre a Stock Car. A gente se vê, um forte abraço e até a próxima!